Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos iniciando mais um Hangout E-Commerce, um canal de entrevistas, um canal de debate sobre o comércio eletrônico brasileiro. E hoje convidamos uma pessoa muito especial para estar batendo um papo com a gente e falando sobre os impactos das novas legislações no e-commerce e sobre a formação no preço de venda dos produtos. Então convidamos o nosso amigo Samuel Gonçalves. Samuel, que é Head de Produtos da Millennium Network, professor universitário no IBTA e articulista de diversos portais e revistas. Também ganhador do Prêmio E-Commerce Brasil 2015 na categoria Operações. O Samuel é especialista em Sistema de Gestão Empresarial e ERP para E-Commerce e acumula mais de 17 anos de experiência no mercado de E-Commerce e no mercado digital. Samuel, obrigado mais uma vez por aceitar. Sei que temos muitas perguntas aí no Hangout, o pessoal fez várias questões pertinentes ao ICMS, pertinente à precificação agora do seu produto, né? E como que o empresário, o lojista, ele vai agora articular todo o seu sistema para a nova regra do ICMS. Samuel, o espaço é seu, fala um pouquinho da sua biografia profissional e, cara, damos as ordens, o palco é seu. Valeu, Elvis. Obrigado aí pelo convite. Confesso para você que fiquei bem feliz aí de poder participar. Você sabe que eu gosto de compartilhar conteúdo e aí eu acho que mais do que nunca uma oportunidade aí da gente poder falar desse imbróglio aí que o pessoal criou que está atrapalhando pra caramba a vida do lojista, né? Bom, você falou bastante aí sobre mim, mas tô aí, né, nessa correria aí, a gente como fornecedor pro pessoal do e-commerce, a gente hoje tem um pouco mais de 1.600 clientes aqui na Millennium, mas são 300 operações no e-commerce, e o e-commerce com a dinâmica, né, que tem hoje, a gente precisa aí tá tentando oferecer o máximo possível de informação e conteúdo para a galera poder seguir aí o caminho. Tem notícias muito boas, eu vou falar muita coisa aí que parece que mas a gente precisa contar de verdade o que está acontecendo, porque tem muita gente que parece que não entendeu o que está acontecendo, e aí a gente tem, se não falar realmente o que está acontecendo, o desconhecimento eu acho que é o pior problema que as pessoas têm, sabe, Elvis? E então vamos tentar conduzir aí de uma forma que vou tentar ser bem didático, porque me preocupa que já se passou um mês, né, desse imbróglio todo aí, e a galera, tem muita gente que não sabe ainda o que está acontecendo de verdade. Então vamos tentar trabalhar aí, vou tentar mostrar o que está acontecendo, os impactos, né? Eu preparei até um materialzinho aqui, eu vou compartilhar a tela aí com o pessoal, Elvis, porque fica mais fácil da galera perceber e eu vou tentar mostrar passo a passo aí o que está rolando para facilitar. Eventualmente vai vazar um pouco de som aí, eu tô aqui no meu escritório, tô dentro da sala, a galera pode estar conversando um pouquinho aqui, pode ser que vaze um pouco o som, mas aí vocês me perdoem aí, porque a gente está online e tô bem no meio do escritório, nosso escritório aqui é tudo aberto, tá? Tranquilo, ao vivo é isso mesmo. Do jeito que a coisa é. Então, depois desse material aqui, acho que a gente pode até compartilhar com a galera, mas é basicamente o que você já falou aí, aqui um pouquinho dos números da Millennium, mas eu selecionei uma pauta aqui para a gente poder falar e com base nessa pauta, uma agenda mesmo assim para a gente falar o que se falou, né? Quais são os conceitos básicos desse negócio, o que é formação de preço e como é que esse negócio da partilha influenciou. Vou dar uma corridinha no começo aqui para falar dos conceitos da formação de preço, para depois mostrar os impactos, que eu acho que é o grande negócio aí que está todo mundo preocupado, tá? Então, de verdade, cada vez mais essa frase do Benjamin Franklin aí faz sentido, porque assim, se você não tiver cuidado com os custos, com os pequenos custos, né, isso já sempre foi um problema, mas hoje você vai perceber que isso está atrapalhando e para quem não fez a conta, não reprecificou o seu produto do final do ano para cá, isso pode ser bem crítico, tá? Você está conseguindo enxergar bem aí a minha tela? Sim, tá dando para aparecer bem. Tá.
Fechou. Eu mudei o formato aqui para ela ficar menorzinha. Legal. Então, por que formar preço? Duas coisas importantes. Primeiro, você precisa cobrir os custos e segundo, ter retorno. Tá? Então, assim, eu vejo muita gente fazendo uma conta lá de padeiro, né? Que é mais ou menos isso aqui que eu vou mostrar. O cara tem lá uma calça jeans, essa calça ele compra por R$ 137,50. Aí ele tem um tal de um índice mágico chamado markup que ele aplica nesse produto. Esse cara aqui, ó, é um caso real, tá? Ele aplica um markup que ele colocou 2,5 e ele acha que com 2,5 ele consegue resolver todos os problemas dele, tá? Portanto, com base nesse markup, esse produto deveria ser vendido por R$ 343,75. Deixa eu mostrar aqui para vocês em seguida o que vai acontecer com esse produto quando a gente faz o preço dele direito. Tá? Então você tem basicamente 3 pilares importantes para fazer o preço. Você precisa saber seus custos, precisa saber quais são as suas despesas e precisa ter lucro. Tá? Tem gente ultimamente que não percebeu, mas está abrindo mão do lucro para manter o negócio funcionando e manter o preço competitivo. Então eu vou tentar mostrar para vocês que isso não é bom. Dividir os custos em custos fixos, né? Aquilo que você, independente de qualquer coisa, isso vai ter que ser pago. Então, o aluguel, o salário, as coisas, a internet que você precisa para operar o teu negócio, e tem os custos variáveis. Samuel, só para uma olhadinha, vê o teu slide, parece que ele não tá. Dá uma olhada. O meu slide não tá o quê? Desculpa. Não tá alterando as páginas. Tá. Pera aí um pouquinho. Ele ainda tá aparecendo na primeira página. Ah, tá. Ótimo você ter me dito isso, porque para mim aqui tava. Eu já tava. Agora aí. Sim. Informação de preço de venda. Ah, legal. Bacana. Então, esses são os 3 pilares aí. Tá? Ele deve pular daqui a pouco para custos variáveis. Já está em custos variáveis? Tem informação de preço de venda. Eu mudei aqui, Elvis, só para ver se vai para custos fixos. Tá. É que eu não consigo saber aqui. Entra e volta, eu acho que... Eu voltei aqui, vê se agora foi. Não, ainda não. Não? Tenta sair do compartilhamento. Tá. Se agora voltar, é capaz de ele aparecer. Beleza. Vê se foi. Informação de preço de vendas, custo fixo. Está na página 19. É isso aí. Maravilha. Então, a ideia é essa, tá? E os custos fixos aí que eu falei rapidinho, que é salário, as coisas do dia a dia. E aí você tem os custos variáveis. Tá vendo aí? Tá. Legal. Sim, então, sim. Os variáveis é aquilo que influencia em tudo que acontece depois que você vende ou produz o produto, tá? Então, por exemplo, eu coloquei um itemzinho aqui chamado comissões. Tudo aquilo que você paga para a plataforma, que você paga para o adquirente, né? Tudo isso que depende, é como se fosse uma pequena comissão. Né? Então, na hora em que você entende essas coisas, e depois tem um monte de outros custos aí que você poderia entender também. Esses custos, Samuel, só para entender, esses custos, ele ainda não está mudando, realmente, ele está num custos fixos. Só para entender, os custos fixos, isso geralmente, grande maioria dos empreendedores, eles não criam isso, né? Principalmente os pequenos varejistas, né? Então é muito importante ele entender toda essa parte. Eu vou defender bastante isso, mas assim, eu acho que até a gente pode marcar um capítulo especial para a gente falar só de custos e quem sabe até ensinar o pessoal a fazer. Mas eu quis mostrar isso no começo, porque assim, a maioria do pessoal não está fazendo isso. E como não está fazendo, por não fazer, agora, com essa mudança do ICMS, da partilha, isso ficou mais crítico, tá? Então, você consegue ver agora que eu coloquei uma lista aí com um monte de outros custos? Sim. Legal. Informação de preço de venda, certo. Tá? Beleza. Tem um processinho aí da formação, não sei se está aparecendo já aí para vocês. Sim, é um fluxo.
Isso. Legal. Esse fluxo é basicamente para dizer para vocês, você tem que separar os custos diretos e indiretos, os indiretos você vai fazer rateio, os diretos você vai alocar diretamente, seja numa ordem de produção ou numa compra, para você determinar o teu preço de venda, tá? E aí, vou dar um exemplo prático aqui de uma planilha de preço de venda, de formação de preço, de uma empresa no lucro real, tá? Você consegue ver aí uma planilha que eu estou mostrando? Perfeito, Samuel. Está É, aparecendo essa perfeito. planilha, obviamente eu não coloquei todos os dados, mas basicamente o que eu quero mostrar para o pessoal é que o custo fixo dessa empresa aqui, ela é 60 mil reais, 60 mil ponto 500, tá? 60 mil reais e 500. Essa é uma empresa que ela fabrica produtos, é um caso real. Ela tem 25 pessoas que trabalham 8 horas por dia, 20 dias por mês. Portanto, 4 mil horas, ok? Quando a gente pega isso e vai fazer um item desse produto, tá aqui o quanto custa para fazer uma calça jeans, tá? Custa R$ 137,50, estão todos os materiais dela aqui, e ela demora 4 horas para fazer essa calça. Portanto, se eu tenho lá pessoal que tem 4 mil horas todo mês, eu conseguiria fazer 1.000 dessas calças, ok? Só uma linha de raciocínio aqui para o pessoal entender como é a formação do preço de venda. Então, Certo. se eu faço 1.000 calças e cada calça me custa 137 mil, significa, desculpa, R$ 137,50, eu preciso de 137.500 para fazer 1.000 calças. Bacana. Quando eu aplico, né, os meus custos fixos nessas 1.000 calças, o que era 137 passa a ser 198. Essa já é uma sacada aí que, se a pessoa faz a conta certinha, ela já consegue perceber que o preço do produto, se ela for lá e colocar o markup dos 2,5 que o cara fez em cima do 137, ignorando o custo fixo, ela já teria um problema gigante, porque no mínimo ela deveria, não é 137, né? É 198. Então esse é o primeiro problema que as pessoas fazem. O segundo problema é que uma empresa no lucro real, ela vai ter aqui nesse caso um impacto gigante de impostos. Ela tem 26%, essa empresa, tá? Porque de empresa para empresa pode variar um pouquinho, mas ela tem impacto de 26%. Portanto, o produto que o cara estava querendo vender lá, marcando, né, 2,5, e querendo vender esse produto por 343, aqui, ó, para ele ter lucro, ele precisaria vender a 450. De novo, eu não tô falando nada de partilha ainda, só para mostrar para o cara que, se ele não fizer a conta direito, ele pode ter um problema gigante de preço, tá? E às vezes isso pode determinar aí que ele não ganhe dinheiro. Ele trabalha e não ganha dinheiro. Aqui eu abri, só mostrando aí aberto os custos, então eu isolei aqui o lucro de 20%, o lucro eu tenho que calcular em cima do preço de venda, então 20% sobre os 450, e aqui, ó, se você pegar as comissões e os impostos, eu também calculei sobre os 450, porque eu só pago os impostos depois que eu vendo, portanto, sobre os 450 e não sobre os 137, que é o meu preço de custo. Tá? Então esse racional aí é importante. Os 10% que eu representei lá como comissões, eu não sei, você consegue ver aí, Elvis, eu estou colocando plataforma, cartão, boleto, antifraude, gateway, fotos, cadastros, embalagem e fretes. Sim, perfeito. Tá nesse slide aí. Então, assim, 10% da minha operação custaria mais ou menos isso se eu fosse trabalhar com esse produto especificamente. Então, assim, fazer um custo bonitinho desse jeito já seria bem importante, né? Até dia 31/12/2015, tá? Mas a maioria não faz. Então, eu vou pular esse slide aqui, que é só umas notas explicativas, e aqui só mostrando a fórmula que eu usei para a gente fazer isso, para a gente ver quanto é que dá de diferença. O cara queria vender por 343 e de verdade ele deveria vender por 450. A influência dos 26% dos impostos é muito grande nessa conta, tá? Então, assim, só pelos impostos que ele tinha, ele já deveria ter esse preço, né? Então, assim, ele já estava abrindo mão de R$ 90 de lucro se ele vendesse por 343, e ele já estava tendo um prejuízo de R$ 16,25. Ou seja, ele não estava tendo lucro nenhum, ainda estava perdendo dinheiro para vender a 343. Foi um caso real que eu peguei em dezembro do ano passado, num cara que tinha acabado de se tornar cliente da gente aqui. Beleza.
A partir daí, né, o cálculo para o Simples não é muito diferente. Para você formar o preço para uma empresa no Simples, não é muito diferente. A exceção que, em vez de você usar os 26% lá, eu estou usando 4% nesse exemplo que eu vou dar. Porque eu peguei a primeira faixa, né, que está disposta na lei do Simples, na lei complementar 123. Então, lá eles falam em 4%, sendo que de ICM é 1,25%. Tá? Então, basicamente, o racional aqui é o mesmo. Eu vou pular alguns slides aqui para a gente chegar onde eu quero. Né? Você vê a diferença que fazia no Simples. O mesmo produto que no lucro presumido, aquele cara precisava vender por R$ 450, aqui, ó, tá? No Simples, o cara poderia vender por 299 ganhando os mesmos 20%. Tá? Por quê? Porque ele está pagando 4% e o outro está pagando 26% sobre o valor da venda. Quando eu abro os números aqui, fica claro que por 299 é possível ele vender o que o outro estava vendendo por 450. Então, de verdade, o Simples teve uma grande diferença para quem fez a conta direitinho, para quem fez para quem sabia usufruir do Simples, isso era muito importante. Aí veio a lei. Tá? E aí eu quero começar isso, eu acho que é o grande tema aí para a gente discorrer, que tem a ver com todas as perguntas que o pessoal fez. E quando a gente chega na lei, né, a gente tem esses 3 cenários aqui que eu mostrei. Então, o cara que fazia marcando 2,5 sem analisar, que era 343, o cara que fez direitinho, tá no lucro real, deveria vender por 450, e o cara que estava no Simples venderia por 299. Tá? Até dia 31/12 essa conta valia. E aí veio a emenda constitucional 87, né, falando de uma partilha, 60% na origem, 40% no destino. Ano de 2017 isso inverte, depois fica 20% na origem, 80%, e 2019 100% no destino. A conta que todo mundo fez foi assim: então eu pago 18, eu vou pegar 18 e fazer a partilha. Não, não é isso. Né? Quando veio o convênio 93, o convênio mostrou que o jeito de calcular é diferente. Esse jeito traz alguns impactos. Tá? Primeiro impacto direto que traz é no fluxo operacional. Então tem um desenho aí do fluxo operacional, um fluxo bem simplesinho, mas que atende acho que a maioria das empresas pequenas e médias, e esse fluxo era assim até 31/12. A partir de 1 de janeiro ele mudou. Né? Antes da emissão da nota, agora eu preciso saber as definições da partilha, porque as informações da partilha têm que aparecer na nota. Depois que eu imprimo a nota, eu preciso conferir a partilha e eu tenho que ir lá no site da Cefaz imprimir uma guia. Quando eu imprimo essa guia, eu preciso pagar essa guia no banco. Né? E aí depois eu tenho que juntar tudo isso para mandar para o fisco. Então, operacionalmente, a gente já tem um problema. Você precisa mais gente, provavelmente, ou você tem mais esforço para fazer a mesma coisa que você fazia antes, né? Samuel, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro dessa operação, dessa nova operação, aonde que está tendo mais burocracia? Eu vou mostrar daqui a pouco, passo a passo, esses caras que estão marcados aqui como diferentes, com cor a verdinha aqui, Elvis, eu vou destrinchar eles para a galera entender onde pega, porque de verdade você tem problemas em vários pontos aqui, tá? Vou continuar aqui só para mostrar. Então, primeiro impacto, na nota fiscal, na emissão da nota, surgiu aqui, ó. Então, esse aqui já é um ponto. Se você está emitindo a nota, aqui nos dados adicionais da nota, você tem que fazer constar uma informação da partilha. Tá? Então, essa informação, para quem não tem um sistema ERP, para quem faz isso na mão, o cara tem que ir lá escrever, fazer a conta e escrever essa conta aqui. Tá? O XML da nota ele foi alterado, agora tem novas tags, novos campos no XML, que isso é meio que transparente, a pessoa não precisa preencher esses campos, você preencheu lá no seu sistema e o sistema gera isso automaticamente. Tá? Esse aqui talvez o ponto chave das críticas operacionais, né, Elvis? Porque assim, ó, o cara tem que ir lá no site, depois que ele soube, vou voltar aqui, tá, rapidinho, ó, 78 centavos, esse aqui é o valor que vai ser pago para o destinatário. Aí ele tem que vir nesse site aqui, ó, gnre.pe.gov.br, e emitir uma guia de 78 centavos na mão. O passo a passo disso aqui, ó, você vai lá e fala para onde você está vendendo.
O 2, você coloca aqui embaixo, nessa parte de baixo, você coloca qual que é o código da receita. E depois, o 3 é o mais absurdo. Você preenche um cadastro gigante, que não é salvo. Toda vez que você precisar vir aqui, você vai preencher isso de novo. Se eu vender 10 vezes pro Elvis durante um mês, eu vou 10 vezes cadastrar o Elvis aqui. Porque eles não salvam essa informação. Então, isso aqui é ridículo, tá? Esse é um dos pontos, Elvis, que de verdade eu acho que foi o pessoal mais critica aí. Aí depois que você preenche, sai uma guia, e aí essa guia tem que ser paga. O que acontece? Dependendo de para que estado você vendeu, o estado pode dizer que ele só trabalha, por exemplo, com o Banco do Brasil. Agora, imagina a seguinte situação. Você não trabalha com o Banco do Brasil e o Acre só trabalha com o Banco do Brasil. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a... Oi, tá me ouvindo aí, Alves? Oi, voltou, Elvis? Vocês estão me ouvindo? O Elvis, você tá sem som. Me ouvindo? Samuel? Oi. Agora voltou para mim. Samuel, pode continuar. Ah, legal. Agora voltou aqui para mim. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Eu tô um pouco, mas... Ah, entendi. Mas vai me dando feedback aí, por favor. Então, se você não tem uma conta no Banco do Brasil, mas você Tranquilo. vendeu, né, para um estado como o Acre, que só tem Banco do Brasil, o que você vai fazer? Você vai ter que ir lá na boca do caixa com aquela guia de 78 centavos, entendeu? Para pagar a conta. Então, assim, isso é uma burocracia ridícula e desnecessária, tá? Então, esse é um ponto crítico. Nem todos os estados você consegue preencher a guia aqui pelo estado de Pernambuco. Então, o que vai acontecer? Se você está fora de São Paulo vendendo para São Paulo, você tem que entrar no site de São Paulo para preencher a guia. O estado de Pernambuco tem todos os estados menos São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ok? Então, por isso essa coisa ficou tão chata. O que a gente fez aqui para os nossos clientes, a gente decidiu gerar essa guia dentro do Millennium, para o cara não ter que ficar entrando em outros sites. Então, a gente criou aí algumas alternativas para gerar isso. E tem um outro problema, né? Que imagina uma empresa maior que tem lá 500 pedidos. Eu não posso deixar qualquer um pagar
os títulos. Então, o que acontece? A gente aqui acabou resolvendo isso, fazendo um jeito que os caras emitem a GNRE dentro do Millennium, gera o título a pagar dentro do próprio Millennium para o financeiro poder pagar. Porque senão, você não tem mais controle do que está sendo pago na empresa, né? Uma empresa menor, que é gerida pela mesma pessoa, não tem muito o que fazer. O cara mesmo está emitindo, ele vai lá e paga. Mas se você tem um pouquinho mais de processos e de GNREs aí para cuidar, não é fácil não, tá bom? Outra coisa que tá pegando, Elvis, você chegou a ver essa matriz aqui, Elvis? Ainda não, Samuel, ainda não vi. Né? Isso aqui é assim, ó. Tudo que tá pretinho é a alíquota do próprio estado. Então, se eu fosse do Acre, dentro do Acre a alíquota Samuel, é 17. consegue ampliar novamente, que ele não está mudando de novo. Consegue ampliar o slide? Que aí ele consegue mudar ampliado. Eu acho que eu perdi aqui Peraí que eu vou ter que compartilhar de novo. Vê se agora aparece. Apareceu. Legal. Essa matriz aqui, ó, o empreendedor, o cara do e-commerce agora precisa conhecer, porque se eu estou fazendo uma venda aqui, ó, de Minas para São Paulo, eu tenho que saber que a alíquota interestadual é de 12%, tá? Então, a partir de agora, desse momento, eu vou conseguir mostrar em mais detalhes como é que se faz a conta, tá? Mas olha o imbróglio que os caras criaram, Elvis. Você tem que mudar o jeito de emitir a nota, você tem que conhecer todas as alíquotas de todos os estados para operações interestaduais, e aí você consegue fazer. Eu vou mostrar o cálculo como a maioria dos e-commerce está fazendo, tá? E por que eu vou mostrar como a maioria está fazendo? Porque tem interpretações de vários contadores de que esse jeito como estão fazendo não é certo. E depois eu vou mostrar o jeito como os contadores dizem que é o certo, tá? Ó, essa aqui é uma venda de Minas Gerais para São Paulo, tá? Nesse exemplo aqui, uma venda de R$1.000. E aí a alíquota interestadual, olhei naquela tabelinha lá e descobri que é 12%. Como é que a galera tá fazendo? Pega os 1.000 aqui, ó, multiplica por 12 e chega em 120. Esse número que você chegou chama-se ICMS da operação. É o que essa empresa fica devendo para o estado de São Paulo e vai pagar lá na apuração mensal mês que vem, tá? Como é que eu faço para chegar no ICMS da partilha? Eu pego a alíquota de Minas, 18, menos a alíquota interestadual, que é 12, e chego em 6. Aí a galera vai lá e pega os 1.000, multiplica por 6% e chega em R$60. Estes R$60, eles vão partilhar, 36 fica em Minas e 24 vai para São Paulo. Tá? Olha o rolo que é para fazer essa conta. Então, por aí você já vê. E aí uma parte disso ele paga com guia e outra parte ele paga só lá no final do mês. Quando é uma empresa no simples, a gente já começa a ter impacto nessa venda, tá? O imposto já começa a custar mais caro. Dos 4% que o cara paga, na verdade aqui na nota a gente vai destacar só 1,25. Tá? Então a conta que ele fazia, 1.000 vezes 1,25 chegava em R$12,50. Quando ele faz essa conta agora com a partilha, ele, para o estado de origem, né, a lei diz que você está dispensado de recolher. Então você não recolhe para São Paulo, você não recolhe em Minas, mas recolhe para São Paulo, que é o estado de destino. Então o que o cara antes pagava até 31/12, ele pagava R$12,50, agora ele já está pagando R$36,50 numa nota de R$1.000. Isso já significa que de 1,25 ele está pagando 3,65. Ou seja, praticamente triplicou o ICMS dessa operação para a galera que é do simples. Você imagina, Elvis, assim, ó, o transtorno desse cara que agora tem que pagar. E o impacto, né, que está gerando em toda a operação.
O problema é que depois eu vou mostrar que essa não é a conta certa, tá? E como não é a conta certa, o valor na conta certa é mais caro, mas eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Se o cara é um importador, né? Ó, aquele produto lá que ele vendia antes por 299, agora ele já tem que vender por 307, ó. Só por esse impacto, porque essa brincadeira aí já faz o negócio subir. Beleza. Quando o cara é um importador, a coisa piora ainda mais. Antes, esse cara, ele tinha uma alíquota interestadual de 4%. Tá? Então ele vai fazer lá a conta sobre os 4% e vai pagar R$ 40 na apuração no mês que vem lá em Minas. Só que agora ele tem que fazer a diferença. E a diferença de 18 para 4 é 14. Ou seja, se antes ele pagava 4%, agora ele voltou a pagar 18. Né? E aí na partilha, ó, ele soma 40, né? E aí ele chega aqui em R$ 140 da partilha. Esses R$ 140, 40% vai para o destino, 60% fica na origem. No final, antes ele pagava 40, agora ele está pagando R$ 180. Olha o tamanho do negócio que virou. Tá? Ou seja, aquele produto que ele podia vender por 299, agora ele tem que vender por 341. Porque, de novo, ou ele repassa esse valor para o consumidor final, ou ele vai ter problema. Para ajudar, como eu disse, essa não é a conta que estão fazendo não é o que é defendido pelos contadores. Tá? A que é defendido pelos contadores é essa que eu vou mostrar agora. Dentro do convênio 93 tem a cláusula segunda, e na cláusula segunda tem um trecho dela que faz menção à Lei Complementar 87 de 1996. Essa lei ela foi depois alterada pela Lei Complementar 114 de 2002. Quando você junta o resumo dessas duas leis, eles estão falando de ICMS por dentro, embutido. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que isso funciona. Então, antes, o cara tava, do jeito que as pessoas estão fazendo, eu pego os 1.000, multiplico por 12 e chego no 120. Tá aqui, isso tá certo. Só que aí, para embutir o ICMS, o que o cara faz antes da partilha? Ele pega os 12% e retira do 100, ele fica com 88. Aí ele pega os R$ 1.000 e divide por 0,88. Ele vai chegar em 1.136, ou seja, a base de cálculo do ICMS a ser partilhado não é 1.000. A lei está dizendo que o correto é 1.136,36. Se você lembrar lá, esse valor aqui ó, da partilha era R$60. Ele passou a ser 68,18. Ou seja, se o cara achava que ele estava pagando 180 no lucro presumido, agora ele paga de verdade, ele deveria pagar 188,18 na partilha. Vou dar o exemplo do simples, para você ver o tamanho do buraco. Então, em vez de 1.000 lá, ó, aqui em cima, os 12, o 1,25 tá certinho, né? Mas aí eu vou fazer o ICM por dentro, em vez de 1.000 vira 1.136, 1.136 o que era 60 virou 68. O que a gente já tinha dado um impacto lá de 3,65, quando eu faço a conta do jeito que está previsto na lei, é 3,97, quase 4%, tá? Elvis, é inconcebível, entendeu? É inconcebível a mudança que os caras fizeram, tá? E aí a gente tem que conviver com isso, tá? Aquele custo lá que estava 307, você já tem que vender por 308, só porque você embutiu o ICMS na conta. E imagina, todo mundo ter que fazer essa conta na mão para fazer uma nota lá, quer dizer, ou você tem sistema para fazer isso, ou você pode ter problemas grandes aí. Para o importador, o que era R$180, quer dizer, ele pagava antes 40, passou a pagar 180 na conta, e o que a lei está dizendo é que, na verdade, tem que ser 199,09, tá? Ou seja, o ICM que a base da maioria dos estados é 18, para o importador já virou 19 de cara, tá? Ou seja, aquele produto que ele vendia por 299, agora ele tem que vender por 344. Subiu 44, R$45 essa brincadeira. Todo o impacto tá aqui, ó, R$45,12, que é o que ele tá pagando a mais de ICMS se ele é um importador. Dá para acreditar nisso, Elvis?
Bem complicado, né? Legal. Aí o que acontece? Como última novidade agora, no mês passado, o Estado de São Paulo, ele decidiu criar a CAT número 1 de 2016. Essa CAT, ela modifica, para quem está no Estado de São Paulo, o jeito como vai partilhar. Na lei está muito claro, diz o seguinte, ó, o Simples Nacional só precisa recolher os 40% do destino, não precisa recolher os 60% da origem, tá? Mas aqui, ó, eu destaquei aqui em preto, o comunicado é o seguinte, este comunicado esclarece que, contrariando o que determina a cláusula 9ª do Convênio 93, o Estado de São Paulo exige do contribuinte o recolhimento da parcela de 60%. Ou seja, em vez do cara recolher só os 40% de fora, ele também vai recolher os 60% da origem. Olha como fica a conta, Elvis. Lá atrás, o cara recolhia 12,50. Com a partilha, né, ele ficou em 60, a gente viu que do jeito certo fica 68. Só que do 68 ele estava pagando só esses 27 aqui para o destino. Mas pela CAT 1 de 2016, ele tem que pagar a origem também. Ou seja, onde ele pagava R$ 12,50, agora ele está pagando R$ 80. Esse é o número. Em vez de pagar R$ 12,50, ele vai pagar R$ 80. É isso que os caras, na prática, foi isso que eles fizeram. Isso que São Paulo fez de descumprir a lei, olha o absurdo disso, os caras criam uma lei, que é uma lei nacional. Aí você é obrigado a seguir essa lei. Você segue a lei, no dia 14 de janeiro, o Estado define que, pro benefício dele, aquela parte da lei não vale. E aí ele vem e coloca mais coisa na lei. Foi isso que São Paulo fez. Assim como São Paulo, fizeram a mesma coisa Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Esses caras já fizeram a mesma coisa, tá? Ou seja, todo mundo que está nesses estados tá vendo, já tá, o Simples já tá desse jeito. Em vez de você pagar R$12,50, você tá pagando R$80. Quer comentar alguma coisa? Não tem o que comentar, cara. Não tem, porque imagina, nós somos profissionais da área, é complicado de entender, imagina o gestor, né? Depois aqui, eu vou te deixar esse material para você compartilhar com o pessoal, eu fiz exclusivamente aí pro Hangout, porque realmente, se o cara não tiver todas as informações, até o contador dele se atrapalha. Muita gente está fazendo daquele jeito que eu disse que é o jeito errado, porque o contador mandou fazer daquele jeito. E a lei tá lá, tá clara. Eu sou obrigado a usar a Lei Complementar 87 de 1996, que fala que o ICMS tem que ser embutido, tá? Então, ó, lembra que eu podia vender esse produto por R$ 299. Agora já tem que vender por R$ 319. Aqui, ó, o impacto da partilha já dá R$ 18,98. Direto, entendeu? Num produto de 299. Quando você vai produto de R$1.000, numa venda de R$1.000, tá falando em R$80. O impacto é gigante, tá? Então, assim, eu vou falar as minhas recomendações no final, mas quem não revisou os preços, tá? Precisa revisar urgente, porque de verdade a coisa tá bem complicada. Além disso, né, você tem o que eu não calculei ali, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O que é isso? Alguns estados, você tem a possibilidade do estado, né, um artifício do estado de você cobrar um pouco mais. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro é 18%, o ICM, mas ele cobra mais 1% para fazer um fundo para combater, para erradicação da pobreza. Tá? Então, de novo, essa conta está sendo transferida para a gente. Né? Pode ser que você tenha que emitir, então, 3 guias na hora em que você faz essa movimentação. Uma guia
para você pagar lá o DAS no final do mês, no mês que vem, teu contador vai te mandar isso. Uma guia na hora para você pagar a partilha do seu estado, São Paulo, uma guia para você pagar do estado de destino, por exemplo, Minas, que você está vendendo para lá, ou Rio de Janeiro, desculpa, e ainda uma quarta guia, uma terceira guia, porque você está vendendo para o estado do Rio de Janeiro, e o estado do Rio de Janeiro, ele tem essa coisa da partilha. E aí, por que ele tem essa coisa da partilha? Você tem essas 3 guias para fazer, pagando pedacinhos. Então, você paga 60% de São Paulo, 40% para o Rio, mais 2% de fundo de combate à pobreza. Eu nem coloquei esse número aqui na conta, tá? Para o pessoal não se assustar, mas tem mais isso, dependendo do estado para onde você vender. Para quem mexia com eletrônicos, acabou a lei do bem, agora você tem, antes você não tinha PIS e COFINS, agora você tem. O pessoal criou um artifício chamado inscrição estadual especial, para que você não tenha que fazer todos os recolhimentos das guias, você pode usar esse artifício, né? Você vai ter não precisa abrir uma empresa em cada estado, mas você pode ter uma inscrição estadual em estados diferentes. Alguns dos nossos clientes abriram, mas toda vez que você abre isso, você tem custos operacionais para abrir essa inscrição estadual lá. A diferença é que, em vez de você fazer uma guia para cada estado toda vez que você emite uma nota, no final do período você faz uma única guia que consolida tudo isso, tá? Depois esse é um item aqui, o 4, que é o ICMS de retorno. Esse eu queria falar depois mais sobre isso, porque assim, o simples, imagina, você mandou uma nota pro cara, e o cara decidiu fazer uma troca. Quando o cara decidiu fazer uma troca, ele não tem uma nota para te devolver, você faz a nota de entrada. Só que o simples não tem direito a crédito. Então imagina, você pagou a partilha para ir e agora na troca você vai pagar de novo para voltar. Então você está pagando 2 vezes para a mesma operação porque ela teve uma logística reversa. Praticamente inviável, quer dizer, você já subiu para R$80 o teu imposto, que era 12,50, e agora você está, além de ter subido tudo isso, você vai fazer 2 vezes porque deu logística reversa. Existe um artifício na legislação, que é você abrir um processo administrativo para tentar receber esse valor de volta, tá? E aí a última coisa mais recente agora, o Senado aprovou um projeto de lei, ainda não é uma lei, é um projeto de lei, que é o projeto número 281. Isso vai agora para votação. Esse projeto aumenta o direito a arrependimento de 7 para 14 dias. Tá? Então, além de tudo, hoje você tem 7 dias que o cara pode te devolver a mercadoria, agora ele vai poder ter 14 se essa lei for aprovada. Tá? Então, o Elvis, antes de eu ir aqui para a conclusão, não sei se você quer falar de alguma pergunta, de alguma coisa, mas assim, ó, esse é o cenário. Ou a galera entende isso, refaz os preços, revisa, né, toda a operação, principalmente os custos operacionais de ficar fazendo essas coisas, ou daqui a pouco o pessoal está tendo prejuízo. E eu não sei, parece que muita gente não entendeu. Uma das perguntas que eu recebi antes do Hangout foi o seguinte: isso aí vai cair? Né? Uma emenda constitucional, ela para cair, ela precisa do Supremo. Só o Supremo pode derrubar, tá? Então não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa que seja tão simples para cair. Tá? Eu vou contar depois que eu tive numa reunião com a FIF, que é o presidente do Sebrae, e eu posso falar um pouquinho mais aí sobre como andou depois disso. Não sei se você quer comentar alguma coisa ou quer fazer alguma pergunta do pessoal. Para concluir aqui, então, Elvis, tem umas coisas que a gente precisa
levar em consideração, né? A primeira delas Alô, pessoal, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Alô, alô? Oi, Elvis. A gente tá tendo uma queda aqui de sinal, mas eu tô... Tá me ouvindo? Alô? Eu tô ouvindo, você me ouve? Alô, 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 alô? Oi, Elvis. Elvis. Alô, Samuel? Opa, tá ouvindo agora? Alô? Alô, alô, alô? Tô ouvindo, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem agora. Perfeito. Tá me Isso, ouvindo? cara. Tô ouvindo. Beleza, então. A gente ficou numa... Samuel, deixa eu te falar. Alô, Samuel, tá me ouvindo? Oi, agora eu tô. Beleza. Samuel, deixa eu te perguntar. Com tudo isso que está acontecendo, o que o gestor ele pode fazer? Né, eu recebi uma vinda até do Henrique. Ele pergunta se o ideal seria mesmo revisar os preços e colocar essa diferença do CMS para o cliente pagar, em cima do produto. Tem dois caminhos, né? Ou ele revisa e passa isso para o consumidor, que normalmente é isso que as empresas fazem, ou ele vai diminuir o lucro dele. Não tem muito o que fazer, né? Porque assim, isso é uma imposição, chama imposto, né? Foi imposto. Não vejo muito como resolver. Ou você vai colocar isso no produto e o consumidor final vai pagar por isso, ou você vai ter que segurar isso e vai diminuir teu lucro. O que vai acabar todo mundo fazendo, né? Pois é meio natural. Agora, tem algumas coisas acontecendo que são boas. Eu vou mostrar aqui 3 coisas aí que eu considero que são boas, tá? Que podem ser importantes aí para o desenrolar desse negócio. O Sebrae, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, junto com a CNC, eles criaram uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, para tentar derrubar esse negócio do Simples. Porque, de verdade, o Simples não poderia pagar mais de uma guia. Na lei, quando foi criada, dizia que o Simples paga um único imposto. Então não tem por que o Simples agora pagar 3, 4 guias, que é o que está acontecendo. Então, assim, isso já foi protocolado sexta-feira passada no Supremo Tribunal, tá, no STF, e agora a gente esperar o desfecho disso. Então essa eu acho que é uma notícia boa. Pode ser que para o Simples isso mude, e se mudar cai também aí significativamente. A segunda coisa, isso é uma coisa que eu estou divulgando bastante, é que apesar de todas essas coisas, a ABECOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, divulgou que o e-commerce deve crescer em torno de 18%. Mesmo com tudo isso, tá? Então, assim, imagina, se mesmo com tudo isso o e-commerce vai crescer, eu acho que é hora de todo mundo ir para cima. E a terceira coisa, Elvis, essa para mim é bem importante. Eu sou um eterno defensor da profissionalização do e-commerce, né? E aí, o que está acontecendo? Antigamente, o pessoal só queria falar de marketing, né? O pessoal só queria falar de vamos colocar o produto para vender, né? O pessoal gastava um tempo lá gigante com um monte de coisa para vender. E hoje o cara vai ter que se profissionalizar, né? Isso com certeza, né? Assim, a gente, foi o que eu falei no Hangout passado, a gente já vinha alertando, né, gestores, pessoal que estava no loja virtual agora, que não vai ter mais brincadeira. Né? Então você vai ver até uma diminuição de lojas abrindo esse ano.
O que eu vou sentir é assim, eu tenho bastante startup começando com a gente esse ano aqui, tá? E os caras, pelo contrário, eles não estão deixando de abrir, não. O que eles estão falando é o seguinte, ó, eu vou entrar mais preparado. Porque tem muita gente que tá no e-commerce, ganhou dinheiro e não estava preparado. Então, assim, ó, ou esse cara que já tá no e-commerce se prepara, ou essa galera que vai entrar agora entra muito mais bem preparada, né? Tem uma pergunta aí que você postou para mim sobre a precificação. Eu já vi algumas ferramentas, algumas plataformas que já estão tentando fazer isso dinamicamente, né, baseado no CEP, você chegar num preço. Mas o problema não é lá na plataforma. O problema é que existe uma lei que diz que se você vender por um preço, você tem que vender por esse preço em qualquer lugar do país. Você não pode ter um preço diferente em São Paulo e Rio. Você não pode demonstrar os impostos separados do valor. Então, o que a maioria dos meus clientes fizeram? Eles estão pegando o preço e vendo para onde eles mais vendem e fazendo uma média para onde mais vendem pela alíquota, para poder fazer uma precificação mais consistente. Você não pode ter preços diferentes para estados diferentes, porque isso fere uma das regras da legislação. Tá? Você teria que ter o mesmo preço para qualquer loja, independente de virtual ou física, deveria ter o mesmo preço. Samuel, tem uma pergunta da Giovanni Souza, tá? Ele pergunta: trabalho com venda de sapatilhas em atacado através do meu site online e tenho emissão de notas para todo o Brasil. Já aumentei o meu prazo de entrega em pelo menos 5 dias e notifiquei aos revendedores para se precaverem com o prazo no momento do pedido. Entretanto, ainda não consegui metrificar quanto essa nova burocracia terá de impacto nas minhas finanças. Em média, qual o percentual de aumento recomendado para não sofrer com essa nova medida do ICMS? Tá. Se ele é atacadista, ele deve estar vendendo para outras empresas, ele não deveria sofrer nada, tá? Porque essa lei se aplica para não contribuintes. Então, de verdade, eu não entendi o que aconteceu. Mas assim, a gente já tem um número aqui. No geral, os nossos clientes aumentaram em um dia o prazo de entrega. Tá? Então, dessas 300 operações que a gente tem aqui, o impacto foi de um dia. Tá? É óbvio que a gente criou tudo que era possível em termos de sistema para fazer mais fácil, né? Para o cara não precisar ficar digitando GNR na mão. Então, a gente criou artifícios para facilitar, mas mesmo assim o impacto já foi de um dia. Se o cara tem que fazer tudo na mão, a tendência é que esse prazo seja aí de 2 a 3 dias a mais, além do que ele tinha de prazo de entrega. Tá, tem uma pergunta aqui também do Rodrigo. Ele pergunta se o software da Millennium possui alguma ferramenta de emissão da guia que facilita todo esse processo. A gente não pode emitir, tá? O Cefaz não permite que eu emita diretamente, mas a gente consegue integrar com eles para fazer a emissão, ou seja, é quase transparente, não chega a ser 100% transparente, mas a gente junta todas as notas, faz um pacotinho, um lote, e aí consigo autorizar todas essas notas de uma única vez. Acho que a grande vantagem não é só a geração da GNRE que a gente fez, mas fazer isso e gerar o contas a pagar, porque aí eu fechei os dois pontos, ou seja, eu resolvi o problema operacional e eu resolvi o problema financeiro também, porque imagina, o financeiro todo dia tem que pagar essas GNRs, então a gente acabou resolvendo essas duas pontas aí para os nossos clientes. Samuel, no caso da pessoa efetuar a compra no site e retirar na loja, vamos supor, eu sou do Rio de Janeiro, efetuo a compra, mas prefiro retirar em São Paulo, que eu vou estar num evento, em alguma reunião em São Paulo, ou eu moro no Rio de Janeiro, estou em São Paulo, estou na loja e efetuo uma compra na loja. Se o canal que foi usado foi o online, a nota fiscal vai passar pelos efeitos da partilha, tá? Porque o canal online tem o endereço dele lá no rodapé do site, então não tem muito o que fazer. Por mais que ele seja de São Paulo, se ele está vendendo na hora do cadastro, o cara colocou o endereço do Rio de Janeiro, automaticamente isso precisa ser calculado. Essa nota fiscal, e por mais que ele vá retirar em mãos a mercadoria, mas a nota fiscal foi gerada com o endereço de entrega, né, ou com o endereço de destino. E aí, se é outro estado, vai passar pelo mesmo problema. O que está acontecendo, Elvis, eu tenho alguns clientes, por exemplo, eu estava em Minas semana passada, eu tenho um cliente de lá que ele falou 40% das minhas vendas estão em São Paulo. O que ele fez? Vai abrir uma filial em São Paulo.
entendeu? Não é nem uma inscrição estadual, ele vai abrir uma filial mesmo, porque ele falou, aí eu faturo por São Paulo, entrego em São Paulo, quer dizer, se 40% do negócio dele está aqui, ele vende de Minas para cá, faz sentido para ele, esse é um artifício que é possível ser feito. Pessoal, só dar um recado para todas as pessoas que se cadastraram no Hangout. O pessoal está solicitando todo esse material, esses slides. Eu vou amanhã, na terça ou até quinta-feira, vamos estar distribuindo para todas as pessoas esse material, tá? Por e-mail, e vamos disponibilizar esse material, esses slides também numa página específica dentro do site do Hangout, tá? Amanhã a gente já vai estar disponibilizando todo esse material para vocês. O pessoal aqui tá perguntando aqui do material. Eu já preparei o material porque eu sei que era bem denso, então... O Pedro, ele pergunta, a nota fiscal eletrônica da Millennium já está parametrizado para sair automático dessas informações? É assim, a gente fez a mudança, nós temos 1.650 clientes. A gente fez a mudança em dezembro, liberou uma versão no final de dezembro, e aí todos os nossos clientes pegaram essa atualização no final de dezembro, tá? Quer dizer, todos os clientes não, a gente disponibilizou, não sei se todos pegaram, mas está disponível para qualquer cliente Millennium desde o dia 1º de janeiro, tá? Tanto a partilha como a partilha desses dois jeitos. Porque tem contador que fala, ó, não faz ICM por dentro. Tem contador que fala, não, tem que pôr ICM por dentro. Então a gente já deixou dos dois jeitos, né? Você vai ter gente que tem filial num estado como, por exemplo, Rio Grande do Sul, que não está cobrando do Simples a partilha dentro do estado. Ainda não está cobrando, então o cara parametriza para não ter. E tem estado de São Paulo que a partilha já tem que estar por dentro. Então... a gente deixou todos esses parâmetros prontos no final de dezembro para o cliente não ter essa dor de cabeça. Tá. Eu tenho uma pergunta do Gustavo Colares. Ele fala, somos uma empresa do Rio de Janeiro, estamos abrindo inscrição estadual em todos os outros estados. Alguma sugestão melhor do que essa para pagarmos impostos de forma mais simplificada? O único artifício legal hoje é esse. Né? O único artifício para você reduzir o trabalho de gerar as GNREs e de pagar, o único que existe é esse. O problema é que não é simples. Você abrir uma inscrição estadual no Amapá não é um negócio fácil. Tá? Na Bahia, que é mais perto, já não é fácil, que dirá nos lugares mais longes. Né? Então, os meus clientes eles fizeram a opção assim, quais são os 3, 4 estados que eu mais vendo? Para esses estados eles abriram a inscrição, eles não abriram em todos não, porque ele falou, pô, eu vendo uma venda por mês pro Acre. Não adianta, né? Por que eu vou ter uma inscrição estadual lá, né? Então não abriu para todos não. Não, show de bola essa dica. A Camila, ela fala sobre uma pergunta que o Guilherme fez, os 4% sobre os importados valem para importar somente ou também quando eu compro ele importado? Pode adquirir no mercado interno? O que acontece? Essa cadeia dos importados, ela varia muito de acordo com o NCM. Então, o que eu aconselharia a Camila é perguntar isso para o contador dela, porque, de verdade, dependendo do NCM do produto, isso vale na cadeia. Tá? Até a revenda, né, no consumidor final, aí ela já precisa checar direitinho. Mas, de qualquer forma, era 4% até o final do ano. Com a partilha, voltou para os 18%. Então, é só a mecânica que mudou. Ela vai pagar agora 18%. Não tem mais como usar os 4%. É óbvio que ela declarando os 4% é mais simples e é mais transparente, mas só o contador dela, de acordo com o produto que ela vende, vai saber dessa informação precisa para ela. Eu não tenho essa informação, Elvis. Desculpa. Tá, tranquilo. O Heitor, ele fala que tem um e-commerce de moda feminina em Pernambuco e vende para todo o Brasil. Ele é indústria. Como essa lei vai refletir na sua venda? Como automatizar esse processo e como repassar esses impostos no produto? Repassar os impostos é aquilo que eu falei, é montar uma planilha de formação de preço. Se o teu ERP, se o teu sistema não dá, para os nossos clientes foi até mais simples, porque como a gente tem isso dentro do sistema, o produto já está cadastrado, ele já fazia a precificação, ele só foi lá e mudou as alíquotas. Então foi mais fácil dele fazer. Para quem não tem esse artifício, a dica é fazer no Excel.
vai ter impacto sim, né? Ele pergunta se vai ter impacto para o negócio dele. Vai, para qualquer negócio isso tem impacto, porque eles conseguiram pegar desde o simples até o lucro real. Então todo mundo acabou sendo submetido a essa mudança. Samuel, hoje temos toda essa informação nova, né? Estamos aí quase um mês dessa nova lei, dessa nova regra, e como você falou inicialmente, muitas pessoas estão perdidas, né? Converso com muitos empreendedores, muitos varejistas, e eles ainda não sabem, não praticaram e não estão completamente perdidos sobre isso. E vemos também na internet muita informação, né? As pessoas falam, as informações estão completamente atrapalhadas, você não tem realmente um canal, é isso daqui que eu vou seguir, eles atrapalhadas, né? Eu vejo assim, o gestor, o empreendedor, ele está na ver navios, ele não sabe realmente. De verdade, a responsabilidade até tem Elvis? Oi, Samar, tá me ouvindo? Oi. Agora cortou, eu não entendi. Você falou e aí cortou. Não, pode falar, pode falar. O que eu ia te falar é assim, ó, a responsabilidade é do contador, né? O contador deveria te dar essa informação. A pessoa tem que procurar o seu contador. O problema é que os contadores não se prepararam para isso, a maioria, tá? A maioria não se preparou. E aí, como não se preparou, não deu a informação exata na hora certa. O que eu tentei fazer nesses slides aí que eu passei para vocês foi compilar, né, o máximo de informação. Eu não tenho toda. Por exemplo, tem uma situação com substituição tributária que é muito duvidosa do jeito que foi colocada na lei. Então eu nem coloquei nos meus slides, mas se alguém tem substituição tributária, tem que conversar com o seu contador, porque ele vai ter que arcar com a responsabilidade de te dar as informações corretas. Eu vi muita gente agora no mês de janeiro trocar de contabilidade, tá? Porque falou, meu contador não me avisou, não sabia, vou ter que procurar uma outra, porque de verdade essa é uma responsabilidade que o empreendedor ele não vai saber de todos esses detalhes, por isso ele paga uma contabilidade para dar esse auxílio e esse respaldo, né? O Leonardo, ele faz uma pergunta aqui da GBG Pneus. Posso repassar o imposto no frete? Repassar o imposto no frete. Ele quer aumentar o frete, né? Ele é assim. Para não aumentar o valor do produto, né? Em tese, pode. Entendeu? Assim, é só ele achar realmente a melhor mecânica para fazer isso. Se ele achar um percentual que caiba, ele poderia. Sobe o frete em tal percentual, talvez fique até mais fácil. Vale lembrar que o frete, na maioria das situações, ele entra na base de cálculo. Como que estão vendo? Isso está impactando. E os grandes players? O que aconteceu com os grandes players é que assim, uma boa parte deles já estava presente em mais de um estado, né? O impacto da partilha para eles, como são empresas no lucro real já, é pequeno, né? Se você pegar lá o impacto de 180 para 199, né, para 188 ou 199, é um impacto relativamente pequeno. Dura para o cara do simples que pagava 12 e vai pagar 80, né? Então assim, mas para esses caras o impacto é relativamente pequeno. Operacionalmente, o que esses caras fizeram? Eu vi nas primeiras semanas a galera de TI, porque normalmente essas empresas muito grandes, elas têm equipes grandes também de tecnologia, né? Eles tiveram um esforço gigante, o que eu fiz aqui no Millennium de integrar a GNRE, esses caras fizeram dentro de casa, né? Para tentar diminuir o problema do fluxo. Então, assim, de verdade, para eles o impacto eu diria que foi melhor. Tem gente até que achou, tem cara grande que veio falar para mim assim, não, agora ficou bom, porque o cara do Simples não consegue vender com preço tão baixo como vendia antes. Quer dizer, eu acho esse pensamento ruim, porque assim, ele vende, né, mais barato, porque ele também, não é só por causa do imposto, é porque ele tem negociações diferenciadas. E o cara grande ganha mais porque ele pode comprar no volume, e quando ele compra no volume, ele tem uma negociação fantástica na compra. Então, assim, mesmo que ele esteja pagando mais imposto, mas o custo de aquisição dele é bem inferior. Então, assim,
Eu particularmente acho injusto a partilha ter atingido o cara do Simples. Completamente injusto. Eu tenho a última pergunta, Samuel, que na verdade eu te passei anteriormente, foram muitas perguntas, né? Então, se você depois tiver disponibilidade de responder essas perguntas, eu tenho que é de um cliente seu, que é o Caio Tadeu. Ele manda: Samuel, essas partilhas não são só para e-commerce, correto? São para qualquer tipo de venda? Estou em São Carlos, São Paulo. No meu caso, a equipe de representação atendendo meus clientes entro no mesmo esquema? O que acontece é o seguinte, Caio, você só faz a partilha para vendas para não contribuintes. Tá? Quem é o cara que não é contribuinte? Se você está vendendo para uma empresa e essa empresa tem inscrição estadual, então você está vendendo de São Paulo para o Rio, para uma empresa que é contribuinte, você não vai pagar a partilha. O grande negócio, né? E realmente você está certo, não é só para o online. Se você está fazendo uma venda no atacado, né? E essa venda, ou via representante, ou via televendas, mas essa venda ela vai para um outro estado, para um cara que é pessoa física, ou seja, que é não contribuinte, você entra na partilha. Essa é a regra. Ok. Samuel, chegamos ao final aí do nosso Hangout. Cara, informações muito esclarecedoras, né? A gente precisava mesmo ter esse tipo de informação, né? Esse tipo de exemplo que você deu, esse material, é muito rico de informação, vai auxiliar muito, não só os profissionais de e-commerce, assim como todos os empreendedores, os gestores, né? Gerentes de e-commerce. Queria que você tivesse um tempo aí para você dar suas considerações finais e agradecer mais uma vez aí a sua participação no Hangout. Legal, Elvis. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? É uma pena que a gente tem pouco tempo, né, cara? Tudo muito corrido, a gente não tem tempo de fazer mais, mas eu acho que esse é um canal muito legal, vocês estão de parabéns aí, porque isso dissemina muito rapidamente e o pessoal que não pôde estar agora, depois pode assistir também no site. A gente faz um trabalho aqui na Milênio, até de divulgação também disso junto com vocês, porque eu acho formidável o formato, tá de parabéns aí o Hangout E-Commerce. E assim, cara, vou deixar depois aí, vai ter nesse material aí meus contatos, vou mandar para você ainda agora em seguida. Se o pessoal tiver alguma dúvida, me mandar e-mail, enfim, tentar algum contato, porque a gente puder auxiliar, estou à disposição aí, porque eu sei que é um momento bem crítico, né? Queria muito também, assim, pedir pro pessoal para nas redes sociais fazer barulho. Começa a dar uma olhada lá no que o Afif Guilherme Afif, do presidente do Sebrae, tá postando, porque compartilhar, fazer barulho dessas coisas, porque de verdade, cara, a gente tem um poder muito grande, né? Os caras que definiram todo esse negócio, não dá 100 pessoas, pra você ter uma ideia, são 27 caras do Confaz, mais os 27 secretários, mais os 27, os 26 governadores. Então, assim, se juntar tudo, não dá 100 pessoas. E nós somos milhares de e-commerces, entendeu? Nós temos muita força, a gente sabe fazer barulho na internet, entendeu? Assim, a gente sabe usar a rede social a nosso favor para deixar todo mundo maluco. A Globo isso já parou na Globo, na Exame, na Veja. Quer dizer, todo mundo está sabendo. Então, assim, vamos fazer barulho para ver se pelo menos essa questão do simples, que é a mais injusta de todas, cai. Enquanto isso, a minha recomendação pessoal, queria só compartilhar isso para finalizar aqui rapidinho. Eu queria deixar algumas recomendações aí, ó, né? São 3. Tá vendo o slide aí? Sim. Legal. Primeiro, então, ó, formação de preço, precisa revisar. Se for na planilha, na mão, no teu RP, precisa fazer, né? E ficar esperto com promoção, porque promoção agora, nesse momento, se você está aumentando muito os teus custos operacionais, aumentando os impostos, e você começa a fazer promoção, eu não sei se você paga a conta. Segunda coisa é rever os processos, porque assim, se você entender onde estão os seus custos operacionais e onde estão os seus gargalos, pode ser muito útil. E a terceira, que se o teu RP não está te dando a partilha, né, se você não tem informação de preço dentro do teu RP, se ele não está te auxiliando na geração das guias, você tentar procurar algum RP que faça isso, né? O mercado tem algumas opções aí que já tem isso pronto, então faria muito sentido se as pessoas fizessem isso. Então eu queria deixar essas 3 dicas aí finais e de novo agradecer aí a paciência do pessoal e o teu convite. Estou à disposição aí para vocês precisarem.
Samuel, pode passar seus contatos, eu vi que tinha no slide lá seus contatos, pode colocar. Verdade, peraí que eu coloco aqui, o pessoal pega mais fácil. Deixa eu compartilhar aqui. O pessoal quiser entrar em contato com o Samuel, diretamente com ele, podem anotar o seu e-mail, telefone, tem as mídias sociais aí da Millennium, e tirar outras dúvidas. Então, ó, show de bola, ótimo, já fala com o chefe. Fala direto, que a gente tá aqui no... O que puder ajudar, cara, a gente sabe que o momento é um momento aí de... Todo mundo tá preocupado, então assim, a ideia é, vamos levar o máximo de conhecimento possível, porque eu sei que com conhecimento as pessoas vão... Nós somos brasileiros, cara, a gente resolve, entendeu? Mas sem conhecimento o cara não vai conseguir resolver, então até por isso tô à disposição aí para o que precisarem. Maravilha, Samuel. Obrigado realmente pela sua participação, por todo esse conteúdo rico que você nos trouxe, né? Quero agradecer, obrigado aí pelo seu tempo, né? Sei que está corrido aí no escritório, e pode contar conosco, qualquer outro assunto, qualquer outro hangout que você queira participar, você é da casa. Valeu. Pessoal, obrigado. Vamos mandar para vocês essa apresentação do Samuel, tá? Dentro de 2 dias já estará no site. Para todas as pessoas que se cadastraram no Hangout, fizeram a sua inscrição, eu vou estar enviando para cada um, tá? E as pessoas que fizeram as perguntas durante essa semana, a gente vai tentar estar respondendo para que nenhuma pergunta fique sem resposta, tá bom? Pessoal, agradeço mais uma vez. Na próxima aula, deixa eu verificar a data direitinho aqui, vai ser no dia 18, dia 25, aliás, dia 19, o próximo Hangout, tá bom? Então, pessoal, já coloca aí na sua agenda, toda terça-feira, tá? Semana que vem não teremos, mas a partir da próxima terça, toda terça-feira, um Hangout com temas, com profissionais da área. Um abraço, pessoal, até mais, boa sorte e boas vendas.